Olá, iluminado e iluminada! Bem-vindos a mais uma lição de Um Curso em Milagres. E a lição de hoje é a de número 134. E a frase é: que eu perceba o perdão tal como é. Revisemos o significado do perdão, pois esse pode ser distorcido e percebido como algo que implica o sacrifício indevido de uma ira justa, uma dádiva injustificada e imerecida e a negação completa da verdade. Sob esse ponto de vista, o perdão tem que ser visto como uma mera loucura excêntrica e esse curso parece basear a salvação num capricho. Essa perspectiva distorcida do que significa o perdão é facilmente corrigida quando podes aceitar o fato de que o perdão não é pedido para o que é verdadeiro. Ele tem que se limitar ao que é falso. É irrelevante em relação a tudo, exceto ilusões. A verdade é a criação de Deus e perdoá-la nada significa. Toda verdade pertence a Ele, reflete as suas leis e irradia o seu amor. E isso precisa de perdão? Como podes perdoar aqueles que não têm pecado e que são eternamente benignos? A tua principal dificuldade em achar um perdão genuíno da tua parte é que ainda acreditas ter que perdoar a verdade e não ilusões. Concebes o perdão como uma vã tentativa de passar por cima do que existe, ignorar a verdade num esforço injustificado de enganar-te, fazendo com que uma ilusão seja verdadeira. Esse ponto de vista distorcido reflete apenas o domínio que a ideia do pecado ainda tem sobre a tua mente, do modo como tu te consideras. Por acreditares que os teus pecados são reais, olhas para o perdão como um engano. Pois é impossível pensar que o pecado é verdadeiro e não acreditar que o perdão é uma mentira. Assim, realmente o perdão não passa de um pecado, como todo o resto. Ele diz a verdade é falsa e sorri para os corruptos como se fossem tão irrepreensíveis quanto a grama, tão brancos quanto a neve. Esse é desilusório naquilo que pensa poder realizar. Ele quer ver o que é claramente errado como certo, o desprezível como bom. Desse ponto de vista, o perdão não é um modo de escapar, é apenas mais um sinal de que o pecado é imperdoável, na melhor das hipóteses a ser escondido, negado ou chamado por outro nome. Pois o perdão é uma traição à verdade. A culpa não pode ser perdoada. Se pecas, a tua culpa é eterna. Aqueles que forem perdoados a partir do ponto de vista de que os seus pecados são reais, são deploravelmente ridicularizados e duplamente condenados. Primeiro por si mesmos, pelo que pensam terem feito, e mais uma vez por aqueles que o perdoam. É a irrealidade do pecado que faz com que o perdão seja natural e totalmente são. Um profundo alívio para aqueles que oferecem e uma bênção serena onde é recebido. Ele não favorece ilusões, apenas as recolhe despreocupadamente, com um pequeno sorriso, e as deposita gentilmente aos pés da verdade. E lá elas desaparecem por completo. O perdão é a única coisa que representa a verdade nas ilusões do mundo. Ele vê a sua nulidade e olha através das milhares de formas nas quais pode aparecer. Ele olha a mentira, mas não é enganado. Não atende aos gritos autoacusadores dos pecadores enlouquecidos pela culpa. Ele olha para eles com os olhos serenos e lhes diz apenas: meu irmão, o que pensas não é verdade. A força do perdão está na honestidade que lhe é própria, tão incorrupta que vês as ilusões como ilusões e não como verdade. É por isso que ele vem a ser aquele que desfaz o engano diante das mentiras, o grande restaurador da simples verdade. Através da sua capacidade de não ver o que não existe, ele abre o caminho para a verdade que havia sido bloqueada por sonhos de culpa. Agora és livre para seguir no caminho que o teu verdadeiro perdão abre para ti. Pois se o irmão recebe uma dádiva tua, a porta está aberta para ti mesmo. Há uma maneira muito simples de achar a porta do perdão verdadeiro.
e percebê-la aberta de par em par para dar boas vistas. Quando te sentires tentado a acusar alguém de haver pecado em qualquer forma que seja, não deixes a tua mente se deter sobre o que pensas que ele fez, pois isso é um auto-engano. Ao invés disso, pergunta: eu me acusaria por fazer isso? Dessa forma, verás as alternativas para a escolha em termos que a tornam significativa e que mantém a tua mente tão livre de culpa, de dor, quanto o próprio Deus pretendia que fosse e como é na verdade. Só as mentiras querem condenar. Na verdade, a inocência é a única coisa que existe. O perdão está entre as ilusões e a verdade entre o mundo que vês e o que está além, entre o inferno da culpa e a porta do céu. Através dessa ponte tão poderosa quanto o amor que depositou sobre ela a própria bênção, todos os sonhos do mal, de ódio, de ataque são silenciosamente trazidos à verdade. Eles não são mantidos para se expandirem, provocarem tumultos e aterrorizarem o tolo sonhador que acredita neles. Esse foi gentilmente despertado do seu sonho pela compreensão de que o que ele pensava ter visto nunca existiu. E agora não pode sentir que todas as possibilidades de escapar lhe foram negadas. Ele não tem que lutar para se salvar. Não tem que matar os dragões que o perseguiam em seus pensamentos. E nem precisará erguer os pesados muros de pedra e as portas de ferro que o manteriam a salvo em seus pensamentos. Ele pode retirar a pesada e inútil armadura feita para acorrentar a sua mente ao medo e à miséria. O seu passo é leve e quando levanta o pé para avançar mais um passo, deixa uma estrela para trás para indicar o caminho àqueles que o seguem. O perdão tem que ser praticado, pois o mundo não pode perceber o seu significado, nem prover um guia para te ensinar as suas beneficências. Não existe em todo o mundo nenhum pensamento que conduza à menor compreensão das leis que ele segue e do pensamento que ele reflete. Ele é tão alheio ao mundo quanto a tua própria realidade, e, no entanto, une a tua mente à realidade em ti. Hoje praticaremos o verdadeiro perdão, para que não seja mais adiado o momento da união, pois queremos nos encontrar com a nossa realidade em liberdade e paz. A nossa prática vem a ser a marca dos nossos passos que iluminam o caminho para todos os nossos irmãos, que nos seguirão até a realidade que compartilhamos com eles. Para que isso possa ser realizado, vamos dar 15 minutos por 2 vezes hoje e passá-los com um guia que entende o significado do perdão e que nos foi enviado para ensiná-lo. Vamos pedir que eu perceba o perdão tal como é. Em seguida, escolhe o irmão conforme a orientação que ele vai te dar e enumera os seus pecados, um por um, à medida que passam pela tua mente. Certifica-te de não te deteres em nenhum, mas reconhece que só estás usando as suas ofensas para salvar o mundo de todas as ideias de pecado. Reflete brevemente sobre todas as coisas ruins que pensaste sobre ele e, a cada vez, pergunta a ti mesmo: eu me condenaria por fazer isso? Deixa que ele seja libertado de todos os pensamentos de pecado que tinhas em relação a ele. E agora estás preparado para a liberdade. Se até esse momento tiveres praticado com disponibilidade e honestidade, começarás a notar uma sensação de elevação, uma diminuição do peso sobre o teu peito, um sentimento de alívio nítido e profundo. O tempo remanescente deve ser dado a experimentar o fato de que escapaste de todas as pesadas correntes que buscastes colocar sobre o teu irmão, mas que foram colocadas sobre ti mesmo. O perdão deve ser praticado o dia todo, pois haverá ainda muitos momentos em que esquecerás o seu significado e atacarás a ti mesmo. Quando isso ocorrer, permite que a tua mente veja através da ilusão ao dizeres a ti mesmo que eu percebo o perdão tal como é. Eu me acusaria por fazer isso? Não colocarei essa corrente sobre mim mesmo. Em tudo que fizeres, lembra-te disso. Ninguém é crucificado sozinho,
E, no entanto, ninguém pode entrar no céu por si mesmo.